Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do E aí, pode? Eu sou a Maria. Eu sou a Aline. E eu sou a Tayana, e hoje é um dia muito especial aqui no nosso podcast. A gente tem uma marca, né? Entramos no nosso 20º episódio. Gente, 20 episódios, não dá nem para acreditar, né? É realmente um grande processo, coisas incríveis que aconteceram, coisas que a gente viveu. Vocês não sabem, mas teve uma vez que eu tive um ataque de riso aqui que durou mais ou menos uns 20 minutos. Mais. Eu atrasei toda a gravação, então muita coisa que a gente viveu nesses 20 episódios. E os últimos 19 episódios, nos últimos 19, nós abordamos assuntos voltados do direito do trabalho para RH, DP, para o jurídico interno. E hoje a gente vai relembrar alguns desses tópicos, a gente vai relembrar e trazendo uma forma bem prática, o que não se deve esquecer, um momento para a gente relembrar mesmo cada um desses episódios. Perfeito, vamos começar então? Episódio 1, a gente falou sobre a advocacia trabalhista preventiva, né? De fato, foi onde a gente começou, foi um marco, né? Na verdade, foi onde a gente quis trazer todas essas questões, é o ponto de partida, porque todos os nossos temas trazem a ação preventiva dentro da empresa. E o que a gente precisa lembrar? Como que a gente pode fazer isso? Auditoria trabalhista, análise de documentação, a gente pode fazer um regimento interno, código de conduta, né? O que eu posso fazer para trazer a cultura da empresa, mostrar quais são os parâmetros aceitáveis, que não são aceitáveis. Então, o que efetivamente a gente consegue fazer para prevenir e minimizar riscos trabalhistas. E o episódio 2, a gente trouxe o tema de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. É um tema muito delicado, é um tema que traz, assim, várias variáveis e confere o nosso episódio lá, o nosso segundo episódio. E hoje aqui eu trouxe a seguinte pergunta. E aí, o que as empresas não devem esquecer quando o assunto é assédio? A principal ponto que eu resolvi trazer aqui hoje para a gente relembrar esse episódio é que desde 2023 existe uma obrigatoriedade que foi incluído na CIPA para que as empresas elas mantenham treinamentos abordando esses temas e tragam essa clareza, essa comunicação para suas reuniões diretamente com os líderes e colaboradores. E aí agora passou a ser CIPA mais A. Isso aí. E aí no episódio 3 a gente tratou do PJ, da pejotização, né? E que é um assunto cada vez mais atual, né? Dinâmico também. A gente está com bastante novidades aí sobre esse tema. Mas a mensagem que fica é: e aí eu posso contratar o PJ? Posso contratar o PJ, desde que eu tenha um contrato escrito, com cláusulas bem definidas, clareza na prestação de serviço em si, para que ela não seja confundida com a relação de trabalho, né, com a relação, digo, de emprego, propriamente dita, que é aquela regida pela CLT, com subordinação, com onerosidade, com pessoalidade e não eventualidade. O trabalho do PJ é justamente, digamos assim, a grosso modo, quase que o oposto disso, ou não preenche todas essas características. Então, a importância de ter o contrato escrito, né, como a previsão legal para isso. Episódio 4, a gente fala sobre terceirização, né, que é muito próximo disso, mas na terceirização a diferença é uma empresa contrata outra empresa para prestar os serviços, né? Então, vamos pensar numa construção civil. Uma empresa vai contratar uma pequena empresa para fazer vou colocar o gesso, enfim, né? Vou fazer uma questão particular dentro da obra. O que eu tenho que ter em mente aqui? O risco da responsabilidade subsidiária, né? Então, o que eu posso fazer para minimizar esses riscos? Eu posso fazer o due diligence dessa empresa, né? Ver como é que ela tá, se ela está devendo, enfim, né? E eu posso cobrar o documento dos funcionários, se está pagando o salário corretamente, se está pagando o FGTS corretamente. Então, eu posso fazer esse controle de documentação junto ao terceiro. Uhum.
E aí, no episódio 5, a gente tratou sobre negociação coletiva, né? E aí, qual a CCT que eu sigo, né? Primeira pergunta sobre negociação coletiva. A gente tem que partir da premissa, né? Avaliando o local da prestação de serviço, né? E também a natureza dessa prestação de serviço, a natureza do objeto social da empresa. Então, definindo isso, eu consigo identificar quais são os sindicatos representativos da categoria dos empregados e dos empregadores, e aí qual foi a norma coletiva ou a convenção coletiva de trabalho que eles negociaram e que está vigente naquele período para então eu aplicar no contrato de trabalho, porque a gente tem o contrato de trabalho, tem a CLT, tem a Constituição Federal e também tem a Convenção Coletiva de Trabalho e, eventualmente, o Acordo Coletivo de Trabalho, que é aquele entre empresa e sindicato. E no episódio 6, nós falamos sobre a empresa promotora de saúde mental. Veio com a mudança mesmo da nossa evolução do mercado de trabalho e ele veio com a lei que foi promulgada em março de 2024, que prevê a possibilidade de emissão de certificado para as empresas que se observarem a promoção da saúde mental e o bem-estar dos colaboradores. Mas e aí? Como eu faço para ter esse certificado? Quem emite esse certificado? A emissão vai ser através do governo federal, então está tendo uma discussão para já deixar isso regulamentado, como vai ser realmente emitido, mas a princípio a lei traz que vai ser através do governo federal e para as empresas que atenderem esses 2 critérios que eu trouxe aqui, que é a promoção da saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. E o que envolve esses 2 critérios? Treinamento de liderança, acesso à psicologia, à área da psicologia, psiquiatria, levar não só o conhecimento, mas oportunizar os trabalhadores a terem esse acesso facilitado à saúde mental. Legal. E aí, no episódio seguinte, que foi o episódio 7, a gente falou sobre o domicílio judicial eletrônico, né? Que é um dos nossos vídeos mais acessados, né? E embora a gente tenha trazido bastante situações técnicas lá, ele é algo que as empresas têm que tomar muito cuidado e estar muito atenta diariamente, né? Então, e aí eu posso não me cadastrar? Não tem essa opção. Inclusive, as empresas tiveram, pessoas físicas também, né? Cada um teve o seu prazo para cadastro e quem não se cadastrou está automaticamente cadastrado, então com os dados da Receita Federal, e as citações já estão sendo realizadas por lá, então a importância, repito, de ter uma gestão dessa plataforma, o cuidado de acessar periodicamente, de transmitir as informações quando tiver alguma notificação para o jurídico, seja interno, externo, para tomar o cuidado de evitar, né, conseguir, a partir dali, promover a defesa da empresa judicialmente e tomar o cuidado para não ter nenhum prejuízo por conta da falta dessa defesa ou a perda de algum prazo, alguma coisa nesse sentido. Episódio 8 e 9, que também eu adoro o assunto, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu até trago uma coisinha que eu não trouxe nos episódios, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela foi inspirada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados europeia. Então, mas por quê, né? Qual que é a necessidade disso? A necessidade foi justamente essa transição de dados pessoais, principalmente de forma negocial entre países, né? Então, eu precisava, de alguma questão entre empresas, mandar alguns dados pessoais para o Brasil, ou enfim. Então, realmente era uma exigência de algumas empresas que as que estavam no Brasil tivessem a Lei Geral de Proteção de Dados implementada. Por quê? Porque ela não proíbe a coleta de dados pessoais e nada disso, ela só regulamenta. Eu preciso ter uma regulamentação com relação a isso. Então, essa foi a grande inspiração da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. No episódio 10, nós falamos sobre a alteração da NR1. E essa alteração, vocês vão perceber que ela tem relação
com o episódio que a gente falou da certificação da empresa promotora de saúde mental. Enquanto a certificação ela é opcional, aqui na NR1 as empresas têm que seguir. E qual é o ponto aqui que se assemelha ao da certificação, que é a implementação de treinamentos, levar mais essa questão de treinamento sobre saúde mental para dentro das empresas. E a alteração da lei, ela trouxe, principalmente aqui, foi a inclusão da gestão de risco psicossocial no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco das Empresas. Mas e aí, doutora, quando é que vai começar a ser aplicado? Quando é que isso já vai ter uma vigência? A princípio, era até o dia 26 de maio de 2025, mas o governo federal ele prorrogou essa aplicabilidade, que vai ser o período de adaptabilidade das empresas. Então, essa fiscalização, aplicação de multa, tudo será a partir do dia 26 de maio de 2026. Mas é importante se precaver e já começar a se atentar a esses assuntos. Episódio 11, a gente traz a inteligência artificial dentro das empresas, né? Então, a gente traz os riscos e os benefícios da inteligência artificial, principalmente nos setores de recursos humanos e departamento pessoal. Principal ponto aqui, cuidado. Cuidado com a seleção de currículos se for uma IA sem ser programada, né? Se for uma IA que não está adequada à tua empresa. Então, é isso que a gente aborda, que é os riscos que pode trazer para a empresa e os benefícios que são inúmeros, mas a gente tem que cuidar para não ter nenhum tipo de discriminação nessa hora. E aí, no episódio 12, a gente tratou do contrato de aprendiz, né? E aí, qual é a cota que eu tenho que manter dentro da empresa? Então, a lei prevê de 5% a 15% dos trabalhadores de cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional, né? Mas para além dessa questão da previsão legal e do cumprimento e preenchimento de cotas, né? Que é uma obrigação legal e que pode gerar fiscalização e tudo mais, há uma questão uma questão de responsabilidade social, vamos colocar assim, né? Porque é uma oportunidade onde as empresas podem contribuir na formação profissional e técnica de jovens, né, e inseri-los no mercado de trabalho, e daí, quem sabe, e acontece bastante, nasce, cresce um grande talento ali para dentro da própria empresa, ou, na pior das hipóteses, para o mercado de trabalho, o que já é um baita negócio, né? E no episódio 13, a gente fala sobre benefícios e incentivos trabalhistas. Eu lembro que na minha época, eu pegava um currículo e eu imprimia 10, 15 e eu saía distribuindo nas lojas, né? Vai andando na rua e vai distribuindo currículo. Então, mudou muito essa era, né, de trabalho, de mudança, de rotatividade. Então, tudo isso mudou muito. As empresas precisaram se adequar. Então, é um assunto que é muito divergente para muita gente, né? A questão dos benefícios e incentivos. Mas é bom ter em mente um pouco sobre cada um. Os benefícios são aqueles que vão agregar mesmo, né? Eu tenho um vale transporte, eu tenho um vale alimentação, um plano de saúde, algo que é fixo, né? Eu já tenho isso certo todos os meses, e que vai agregar ao contrato de trabalho. E eu tenho os incentivos, que são opcionais, né? Vamos colocar assim. No caso de atingimento de meta, bom desempenho. Então, isso tudo vai... O empregador, na verdade, que tem que decidir a respeito desses incentivos, né? Se cabe para sua empresa, se não cabe. Então, é bom saber essa diferença dos dois. E, hoje em dia, é muito bom aplicá-los para retenção de talentos e manutenção do contrato de trabalho. E no episódio 14, a gente falou sobre a gestão da jornada de trabalho. E como há previsão de diversas possibilidades, diversas jornadas de trabalho, eu vou me ater aqui a um ponto, que é a gestão eficaz da jornada de trabalho. Mas e aí? O que é necessário? O que se julga assim importante quando a gente fala nessa gestão de jornada para trazer essa eficácia? Então,
uma coisa que observa muito é um controle de jornada adequado à sua empresa, adequado à atividade daquela empresa, acordos bem feitos, clareza, transparência e o que a gente fala o tempo todo. Comunicação é o que une todos esses pontos. E a flexibilidade, ela quando bem usada, bem utilizada, ela traz benefícios tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Então, nunca ter essa gestão, mas sem nunca perder de vista os direitos dos trabalhadores. Perfeito. E aí, no episódio 15, a gente falou de teletrabalho, né? Falamos de todos os benefícios e desafios dessa modalidade, que já não é mais tão nova assim, mas continua bem presente em todas as empresas, mesmo com o novo normal e depois de pandemia e tudo mais, muito presente nas empresas. E algo importante para tanto para os próprios empregados se aterem, quanto para a própria gestão, própria empresa, com relação ao cuidado da saúde mental desses trabalhadores que praticam, que prestam serviço na modalidade de teletrabalho, né? A gente já trouxe essa questão de cuidado com a saúde mental dentro da NR1, dentro da lei do certificado, né? Do certificado da empresa promotora de saúde mental. Então, assim, é tudo muito novidade e no teletrabalho a gente não pode também deixar isso de lado, né? Não é porque o empregado está longe que a gente também não, né, a empresa não tem que se preocupar com isso, especialmente porque muitas das vezes, né, a exceção daquele que se desloca para um coworking para trabalhar, ele acaba trabalhando em casa, acaba trabalhando sozinho. Então, a gestão do tempo, das tarefas, dividir o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, né? No caso, o que é a vida pessoal e a tua vida dentro do trabalho, separar isso com bastante clareza é um cuidado importante para a promoção ou manutenção que seja da saúde mental. Já no episódio 16 e 17, a gente falou sobre a justa causa e também outro episódio bem polêmico, principalmente por haver ali as alíneas onde tem a previsão, mas a interpretação é muito subjetiva. Então, quando a gente fala disso, a gente trouxe todas as possibilidades, a gente abordou todas as alíneas da legislação, mas uma coisa que é assim, primordial quando fala, e é justa causa. E aí, o que é o primordial? Para a justa causa é entender que cada caso é um caso, cada situação é uma situação e que o chefe imediato, o líder ali imediato, é importante ele estar nesse momento da comunicação, do jurídico, do RH, para poder se ater mesmo a um dos nossos princípios do direito do trabalho, a primazia da realidade, para ver qual foi a realidade ali do ato e se ele se aplica, se ele precisa da gradação da pena, ou se é tão grave que é uma justa causa. Então, é sempre analisar isso. Cada caso é um caso e tem que ser analisado da forma como realmente aconteceu. E aí, o episódio 18, que está fresquinho ainda na memória, a gente falou de teses jurídicas vinculantes do TST, né? E eu já lanço aqui o desafio, acho que a gente daqui a pouco já tem que gravar outro, porque a novidade é sempre constante. Tu pode entrar no site do TST, tu já vai ver vários outros temas pautados para julgamento, para ver se vai virar ou não uma nova tese vinculante, né? Então, assim, a gente pincelou no episódio algumas que acho que afeta um pouco mais diretamente, talvez, a rotina de RH, né? Tem algumas questões processuais lá que não seria o caso, mas para dentro da empresa, para desmistificar a ideia de que isso aí é só depois que a bomba estoura, né? Como dizem, quando isso vai para o judiciário e é tema de contencioso, não necessariamente, né? A gente tem que ter os olhos atentos para esse entendimento do TST.
para poder gerir justamente a questão do preventivo trabalhista dentro das empresas. Então, já fica lançado aqui o desafio para a gente renovar esse episódio daqui a alguns episódios. E o episódio 19, que é as redes sociais do ambiente de trabalho. Então, quando o empregador ele pede para o seu funcionário fazer essas dancinhas e memes nas redes sociais, precisa ter o cuidado de ter autorização de uso de imagem e, principalmente, não levar para nenhum tipo de cunho vexatório ou humilhante, porque isso sobrepõe qualquer tipo de autorização e pode gerar algum tipo de dano moral para o funcionário. Por isso que a comunicação, nesse caso, é super importante para que entre no consenso. Eu vou fazer esse tipo de vídeo, tu está de acordo? Quer fazer? E tudo mais, então precisa ter esse diálogo. Mas é isso. Então, a gente chegou no nosso 20º episódio. Nossa intenção aqui é sempre trazer muitas informações de diversos temas, seja muito processualista, como a doutora Tayana adora, seja a doutora Aline sempre trazendo questões de inteligência emocional, questão do certificado da empresa promotora de saúde mental, a NR1, coisas que trazem, né, que a gente faz parte do nosso dia a dia. Eu também gosto de trazer essas redes sociais, inteligência artificial, então coisas que a gente vive. E eu acho que é isso que faz o podcast ser tão legal, né? A gente trazer diversos temas, diversas interpretações e visões, enfim. E acho que vão ter 20 mais e mais e mais. E trazendo uma novidade, agora o EA Pod também faz palestras presenciais, então talvez você não encontre a gente na tela, mas sim presencialmente vai ser uma honra encontrar todos vocês. E essa é a alma do negócio, é a alma do podcast, é disseminar informação, levar assuntos jurídicos sem juridiquês. E às vezes com juridiquês, mas tentando explicar da forma mais simples possível, porque a nossa intenção realmente é disseminar mesmo informação. A gente também queria mais uma desculpa para se encontrar e falar do que a gente tanto gosta, vive o dia inteiro isso e gosta de falar e comunicar sobre isso. Então, é um ambiente bem fértil e divertido e importante também essa mesa aqui. Então, se você ainda não foi, vai lá no nosso canal, maratona os vídeos e aqui tá um spoiler de todos eles. E te interrompendo, Maria, vamos colocar aqui na legenda o link para você conseguir acessar de forma mais fácil, rápida e prática todos os episódios que a gente subiu no nosso canal até agora. Tchau, tchau. Até o 21º, então. Tchau. Tchau.